E nesta edição do Agricultura BR, você vai saber como é que está a previsão de chuva no estado do Mato Grosso. Há uma perspectiva aí de chuvas ainda na primeira quinzena do mês de setembro. Energia solar, vamos falar a respeito de como que esse tipo de energia pode trazer bons resultados e reduzir custos na agropecuária brasileira. Também temos a participação ao vivo de Eduardo Carvalhais hoje, que faz análise do mercado de café. São algumas das atrações do Agricultura BR, que começa agora. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto, começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Essa semana, esses 2 últimos dias, aqui pelo Agrocanal, que você acompanha pelas antenas parabólicas, também pela NET e Claro TV, acompanha pelo portal sba1.com, acompanha pelas páginas do Facebook que levam o Agricultura BR e a partir deste momento a TV Imaculada está linkada no programa, levando ele em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito de pecuária e a semana para a pecuária, né? Estamos encerrando uma semana de umas movimentações, de algumas instrumentações, podemos dizer assim, um pouco diferentes, mas nada que mude os parâmetros que existem no mercado. E esse mercado mostra realmente um cenário no qual a demanda internacional é forte, os preços são firmes, houve alguma alteração em relação ao mercado atacadista no estado de São Paulo, principalmente, que teve que pressionar e colocar no varejo, né? Acabou cedendo ao varejo valores um pouco mais baixos, porque no país, internamente, o consumo de fato é menor por conta das questões econômicas e isso faz com que tenha essas alterações. Quanto à arroba do boi gordo, nada muda. Os valores permaneceram muito estáveis, muito firmes, claro que ainda tem algumas horas de negociação, mas permaneceram muito estáveis, muito firmes durante essa semana e a mesma expectativa que se tem para a próxima, mantendo esse mesmo alinhamento em relação a boi gordo. Boi gordo que vinha subindo hoje mais cedo no mercado futuro, você acompanha comigo como é que vem as posições. Agora nós temos algumas alterações em relação ao mercado futuro, principalmente nas posições de setembro e dezembro. Setembro agora é negociado a R$ 312,30 arroba, queda de 1%, outubro com alta de 0,32%, R$ 315,00 mais 10 centavos por arroba, novembro R$ 320,30 arroba e dezembro R$ 318,50 arroba, com poucos negócios na B3, assim vem o mercado futuro neste momento. É uma referência importante, mas é sempre importante que o pecuarista fique atento ao mercado físico, à relação de demanda de momento, porque os preços praticados agora são bem melhores, como você pode ver aí na sua praça. E durante um simpósio da AproSoja em Mato Grosso, em Cuiabá, o meteorologista falou a respeito das expectativas que ele tem de chuvas já acontecendo na primeira quinzena de setembro no Mato Grosso e uma chuva um pouco mais expressiva até o final do ano. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Valdir Pacheco. Olá, uma boa notícia para os produtores de Mato Grosso vem do meteorologista, professor e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion, durante o primeiro simpósio técnico AproSoja-MT que aconteceu em Cuiabá. Molion declarou que a previsão é de boa quantidade de chuva para a safra 2021-22 entre os meses de outubro a dezembro no estado.
variando de 700 a 750 milímetros no acumulado. O pesquisador enfatiza que o clima deve ser muito propício, embora há a preocupação que, se chover muito no primeiro trimestre de 2022, pode atrasar a colheita e, consequentemente, prejudicar a safrinha. O ideal para uma boa safra, acrescenta Molion, é de 600 milímetros no acumulado. De acordo com a ProSoja MT, os produtores que estão prestes a iniciar a próxima safra a partir do dia 16 de setembro veem com mais segurança a condução do plantio de soja e milho no estado. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E olha, após o tombo registrado nesta última quinta-feira, nós tínhamos na retomada dos negócios, no pregão noturno, para soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago, valores em elevação. Entretanto, isso não durou muito e olha que vinha sendo comandado pelo óleo de soja, que vinha liderando essas altas. O fato é que houve uma reversão. Essa reversão, ela atinge principalmente neste momento milho e trigo. Ela vem por conta da expectativa climática para este final de semana em áreas de produção dos Estados Unidos. O que essa previsão está dizendo? Que vai, fazendo um resumo, norte das planícies deve ter chuva e norte do meio-oeste norte-americano também com chuvas, atingindo principalmente as duas Dakotas, região que vinha muito seca e com calor muito expressivo. Isso vai ocorrer por conta de uma frente fria chegando do Canadá, trazendo temperaturas mais amenas e principalmente chuva. Além disso, e daqui a pouco o Pulga vai falar a respeito do assunto, o petróleo recuava. E o petróleo recuando, você já sabe que afeta o óleo de soja. Olha como é que vem a soja neste momento. Soja que subia até minutos antes de entrarmos no ar, agora já vem apresentando queda e queda expressiva, queda de quase 1% para as posições negociadas no curto prazo. Setembro vem a $13,10 mais 2 o bushel, queda de 0,96%. Novembro, $13,07 mais 6, queda de 0,93%. Janeiro, $13,12 mais 6 o bushel, queda de 0,89%. E março caindo, $13,14 mais 4 o bushel, com queda de 0,74%. Mostra claramente a influência do fator clima, que não é tanto assim, mas principalmente o que vem ocorrendo neste momento com o petróleo na sinalização internacional, afetando o óleo. O óleo o óleo de soja que estava sendo o motivador da alta, vem para baixo e aí vem puxando para baixo também todo o complexo soja na Bolsa de Chicago. Dólar comercial é o que eu destaco agora, nós temos o dólar neste momento a R$ 5,39 mais 8, o dólar recuando para 0,46% neste momento, é o que nós temos aí em relação à moeda norte-americana, depois das altas expressivas dos últimos dias, aí por conta da ata do Banco Central dos Estados Unidos. Mas o momento agora é que nós temos ali petróleo influenciando o óleo de soja, com isso toda a Bolsa de Chicago, todas as negociações, e vamos falar com Walter Pulga Júnior para saber como que o mercado financeiro vai se comportando, porque vinha com queda também a Bolsa aqui no Brasil há poucos minutos. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É uma sexta-feira que termina, mostrando toda a oscilação do mercado que ocorreu nesta semana. Veja, depois de uma semana de estresse muito intenso, nos mercados locais, ou seja, no Brasil, o pregão desta sexta-feira teve até que um início mais calmo. Mas, veja, em alguns momentos, o dólar passou de R$ 5,47, o dólar disparou, ou seja, nós tivemos uma alta acentuada com receio de discussões políticas e mais do que isso,
aquelas contas do governo que continuam preocupando quem trabalha no mercado financeiro. Neste momento, o dólar recua 0,41%, frente ao valor de ontem. Mas veja, está ainda a R$ 5,40. Agora há pouco, vou lembrar, chegou a passar de 5,47. Toda essa oscilação no dólar, que termina a semana em valores muito mais altos, é resultado de uma série de fatores, né? Não há indicadores relevantes para o mercado brasileiro nesta semana, mas lá fora o dólar se valoriza contra outras moedas. Isso também contribui para um avanço do dólar frente ao real. Agora, olhando para o que ocorre no Brasil, os ruídos na política aumentam as projeções de inflação. Quem diz isso é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele disse que essa briga constante entre os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, geram um movimento de incerteza e promovem instabilidade no mercado e, mais do que isso, aumenta a inflação. Na última quarta-feira, durante uma palestra virtual no Conselho das Américas, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, afirmou que os ruídos, veja, no cenário político, provocam mesmo aumento nas projeções de inflação no Brasil. Há muito ruído na parte do funcionamento institucional, disse Roberto Campos. A briga entre poderes, e isso vai alterando mesmo as perspectivas de inflação, ou seja, preços em alta é o que se espera diante dessa discussão, dessa briga entre os poderes. O último Boletim Focus, vale lembrar, viu, Fabiano, mostrava, bom, depois de ouvir especialistas no sistema, o Banco Central mostrou que a previsão de inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chamado IPCA, deste ano, já subiu de 6,88% para 7,05%, e para 2022 a inflação prevista é de 3,90%. Para 2021, está, como se vê, acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Se a inflação passar de 7%, pelo menos é o que se espera, ela está acima da base que o Conselho Monetário Nacional estabeleceu, que é de 3,75% para este ano, com intervalo de tolerância aí, 1,5% a mais, 1,5% abaixo. Ou seja, o limite inferior é de 2,25% ao ano e o superior de no máximo 5,25%. Já se espera uma inflação acima de 7%, ou seja, preços em forte alta. Independente disso, o que nós temos é um receio em todo o mundo, como se sabe, da retomada econômica, um avanço da Covid em alguns países de novo. É uma variante Delta, variante Gama. Isso tem preocupado analistas do mercado internacional e, mais do que isso, os investidores, quem opera no mercado financeiro. E o petróleo, que vinha em faixa de preço bem acima de $70 o barril, deve terminar esta semana com queda de 6%. Veja, petróleo tipo Brent agora vem em outra baixa de 0,65%. Tipo Brent é um petróleo normalmente negociado acima de $70 o barril, já está em $66 o barril agora. Petróleo WTI também recua 0,71%, cai agora para $63. Petróleo entre 63 e 66 dólares o barril, bem abaixo do que se esperava, é resultado de uma expectativa menor da retomada da atividade econômica. E o que isso provocou? Já provocou hoje uma queda no valor dos papéis da Petrobras. A Petrobras vinha em baixa de mais de 1,25% agora há pouco, as ações da Petrobras vinham em queda e o nosso índice Bovespa chegou a cair para a faixa dos 116 mil pontos. Nosso índice Bovespa agora, até que vem com alguma, vamos dizer, reação, tem alta de 0,24%, portanto teve uma forte oscilação, caiu para 116 mil pontos, agora volta aos 117 mil pontos, mesmo em alta, muito distante daqueles 120, 125 mil. A expectativa do mercado chegou a falar em 130 mil pontos para o nosso índice Bovespa, mas não é o que está ocorrendo, não. Ruídos políticos no Brasil, dificuldade para fechamento de contas, é que vai provocando essa oscilação. Agora, antes de encerrar minha participação, Fabiano, eu gostaria de informar que nós temos aí já restrições de financiamento para o agronegócio. Viu? O BNDES vai suspender mais 4 linhas de crédito agropecuário por conta de alta demanda. Não há mais recursos para atender todos os pedidos. Veja, terão protocolos fechados. O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária, o chamado Inovagro, também ficará fechado. O Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, que destina aí a financiar
a construção de armazéns, reformas, etc., né? O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, também para operações de custeio, já está fechado. E também a BNDES vai fechar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ou seja, vai restringir já financiamento para o PRONAF, PRONAF Investimento, exclusivamente aí no tocante a linhas de crédito de investimento com taxas de 4,5% ao ano. Portanto, BNDES já fecha mais 4 linhas de crédito. Os recursos até o momento no âmbito desses programas se referenciaram nos limites que foram possíveis permitidos pelo governo federal. E vale lembrar também que não é a primeira vez que o BNDES fecha financiamento, né, Fabiano? Na quarta-feira, o BNDES já tinha informado a suspensão de pedidos do Procap Agrogiro, destinado às cooperativas agropecuárias. Antes foram fechados protocolos para as operações de armazenagem, né? Programa de armazenagem com juros de 7%. Também foram fechados o Prodecop, né, que é destinado aí às cooperativas, ou seja, aquelas linhas de crédito anunciadas no Plano Safra já estão acabando. O BNDES vai fechando as portas porque não há dinheiro suficiente para atender todos os pedidos. Produtor rural agora deve pensar bem no que está ocorrendo com a oscilação do dólar, com essa pressão, né, em relação à retomada da economia e, mais do que isso, com restrição para financiamento. O financiamento já começa a ficar escasso no Brasil para o homem do agronegócio. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. Por aqui eu destaco como é que vem soja. Soja vem influenciada, né, no cenário internacional pelo petróleo, pelo óleo de soja, por Chicago e, claro, o dólar. E o dólar vai mantendo uma sustentação nos valores de referência para a soja negociada nos portos do Brasil e, consequentemente, no cenário interno também para quem tem alguma soja, tá? Veja só, portos de Santos e Paranaguá, R$ 175,00 a saca de 60 quilos para a entrega em agosto, de acordo com a Grãos Corretora. Vale eu lembrar que a gente acabou de mostrar ali queda de 1% para a soja de Chicago, mais uma vez, motivos diferentes. Nós tivemos ali ata do Copom um dia, ata do Copom, não, ata do Banco Central lá dos Estados Unidos, um dia fazendo com que recue muito. Foi o nosso dia ruim, né? Até falava ontem que ontem não era um dia para fazer negócio. Hoje nós temos outros motivos que passam pelo clima nos Estados Unidos, que está ligado à soja, mas também petróleo. Então, os fundamentos continuam os mesmos. Demanda é muito alta, até tem muita gente dizendo que não tem soja nos Estados Unidos e deve ser muito provável, porque a demanda realmente é muito alta. O Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do que vem ocorrendo em relação ao estado de São Paulo para o desenvolvimento das suas principais culturas. Aproveite para entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O número é 67 99173 3737. Eu volto já. E o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, identificou um aumento de queimadas no estado de São Paulo. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. Neste período do ano, por causa do tempo seco, aumenta o risco de incêndios e queimadas. No campo, esse tipo de fenômeno, além de comprometer a vegetação nativa, chega a acarretar a perda direta de extensas áreas de lavouras, pastos e também produtos armazenados nas fazendas. A prática também causa a degradação do solo, além de prejudicar a saúde da população. Monitoramentos por satélites realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, comprovam que os focos de incêndios têm aumentado ano a ano no Brasil, causando perdas econômicas e ambientais com a destruição da vegetação e a emissão de gases de efeito estufa. São Paulo, por exemplo, até o dia 11 de agosto, registrou 356 focos de incêndio. Em 2020, no mesmo período, foram registrados 269, o que representa aumento de 32,3%. Em julho deste ano, a região paulista já registrou recorde em relação a 2020. Foram 808 em 2021 e 558 no ano anterior. Em um ano, o número de queimadas identificadas pelos satélites do INPE cresceu 44,8%. No caso do estado de São Paulo, em particular, o que a gente observa pelos dados dos satélites é que setembro é um dos piores meses, juntamente com agosto, portanto, o mês atual. Ou seja, estamos entrando no pico do uso do fogo na vegetação e das detecções feitas pelos satélites, né?
O que a gente pode falar sobre os impactos dessas queimadas é que elas são consideradas em 3 níveis. Primeiro é o nível local, em que o fogo destrói propriedades, destrói cercas, ele causa acidentes, muitas vezes com vítimas fatais nas estradas, e acaba trazendo prejuízos bastante significativos aos fazendeiros, né? Aí nós temos o impacto no nível mais regional, em que o uso constante do fogo produz nuvens de fumaça regionais, aumentando as internações em hospitais por pessoas com problemas respiratórios ou na visão ou problemas cardíacos, né? Isso causa também situações complicadas em aeroportos, atrasando ou mesmo cancelando voos. E existe um impacto grande no ambiente, uma vez que o uso constante do fogo prejudica, enfim, toda a ecologia, né? Você vai ter redução no número de espécies, tanto vegetais quanto animais, e isso já está muito bem documentado. E também temos que considerar a escala global, em que a emissão das queimadas acaba interferindo nessa questão climática global. O Brasil entra para a lista dos países que mais contribuem para o efeito estufa por meio das queimadas e não por meio das nossas atividades industriais. O pesquisador ainda lembra que as queimadas não apenas geram problemas ambientais, como também são passíveis de penalização. São atos ilícitos e costumam ser fiscalizados, combatidos. Nós temos no estado de São Paulo um exemplo muito bom disso, que é a Operação Corta Fogo, que envolve a integração de muitas instituições, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, CETESB, Fundação Florestal, Instituto Florestal, e que a boa parte das multas que são dadas pelo uso indiscriminado e ilegal do fogo se fazem a partir dos dados de satélite que o programa Queimadas fornece para essas instituições. As autoridades alertam os produtores rurais para não usarem fogo na limpeza do solo, seja para preparo de plantio ou formação de pasto. Ao invés disso, adotarem outras medidas de manejo e tecnologias que são mais eficazes tanto nas atividades no campo como para o meio ambiente e a saúde da população. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, e o fato é, até trazendo mais informações a respeito desse problema que é enfrentado no estado de São Paulo, não é só São Paulo, esse tempo seco tem afetado a região Nordeste, Centro-Oeste também, e com isso ampliado as possibilidades de queimadas e espontâneas, principalmente. É o que nós vamos ver agora com a Renata Ferreira. Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Já tivemos uma semana de muito calor, tempo seco, e isso aumenta o número de focos de queimada em diversos biomas brasileiros, né? No interior do Nordeste, a presença de uma massa de ar quente seco atua há algum tempo na região e tem impedido aí a formação de nuvens de chuva. O estado do Maranhão lidera o ranking do número de focos de incêndio com 5.481 registros. Atrás dele está a Bahia com 3.541. E a previsão, Fabiano, ainda indica tempo firme por mais um tempo aí no interior da região nordestina. No oeste baiano, centro-sul do Piauí, Ceará, o tempo firme segue predominando e a umidade relativa do ar fica bem baixa. Só tem chance para chuva mesmo nos próximos dias na faixa leste nordestina. Outra região que tem sido muito prejudicada com as queimadas, Fabiana, é o centro-oeste brasileiro. Só no estado de Mato Grosso já foram registrados mais de 9.898 focos de incêndio apenas neste ano. E é claro que o clima seco e as altas temperaturas, como as observadas nesta semana, contribuíram para o aumento desses registros, né? Mas a boa notícia, Fabiana, é que entre os dias 24 e 28 deste mês, uma nova frente fria deve avançar sobre o país e pode levar mais de 30 milímetros de chuva em Mato Grosso do Sul e pancadas isoladas no estado aí de Mato Grosso. E essa chuva continua também nos primeiros dias de setembro sobre a região centro-oeste. Bom, seguimos por aqui monitorando as previsões do tempo. Uma ótima tarde a você e a todos que acompanham o programa. Até segunda. Tchau, tchau.
Até segunda-feira, Renata, um grande abraço a você. Por aqui o Agricultura BR traz em destaque como é que vem o milho negociado no mercado futuro brasileiro. O milho que vinha com alguma recuperação há pouco, vai dando aquela ressentida das importações e parte da colheita. Mas olha só, não muda muito o cenário. Apesar de a gente ver números que não estão ali na casa de R$100 ou de 99, mesmo assim os valores são muito elevados. Setembro, R$ 96,81 a saca, queda de 0,13%. Novembro, R$ 97,43 a saca, queda de 0,18%. Janeiro vem com R$ 98,85, estável neste momento. E a posição de março, R$ 98,70 a saca, com alta de 0,10%. Um tema aqui super importante, na próxima semana nós vamos trazer, durante as edições do Agricultura BR, é um estudo comparado, trazendo as projeções dos principais analistas e os dados aqui do Agricultura BR, do Canal do Boi, sobre o mercado do milho. Isso é muito importante para pecuarista que faz terminação, para quem trabalha com cadeia integrada. Mas nós vamos falar um pouco a respeito da disponibilidade de milho no final deste ano até o mês de março. Mês de março, um pico de não ter nada, né? O pico contrário em relação a posicionamentos de milho aqui no Brasil. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial e daqui a pouco o assunto é café. E nós vamos conversar com o Eduardo Carvalhais, que vai falar sobre o mercado, falar sobre a disposição do produto e o que nós podemos esperar para as próximas semanas. Aproveite para entrar em contato conosco, o nosso número é 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. O assunto agora é café no Agricultura BR e eu converso agora com Eduardo Carvalhais, titular do Escritório Carvalhais, ao vivo aqui no programa. Carvalhais, obrigado por estar conosco mais uma vez e nós agora passando um pouco, né, pelo menos uns 10, 14 dias daquelas geadas mais expressivas, o mercado um pouco mais acomodado. Qual que é a visão que o senhor tem, a sua definição sobre as movimentações de mercado no mercado do café arábica? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, realmente foi uma semana mais calma essa semana. Nova York recuou, pressionado também pela forte alta do dólar frente ao real. Nós temos que lembrar que o Brasil domina o mercado mundial de café, tem 35% do mercado mundial de saco de café. Os operadores em Nova York olham muito para o que acontece com o dólar frente ao real. Quando o dólar sobe, eles veem que reais o café vale um pouco mais, eles tentam tomar essa diferença para eles. Estão jogando um pouco de água fria no mercado também, tentam controlar os preços. Mas a gente nota o produtor bastante resistente à venda, ele olha para o cafezal deles, não sabe exatamente como vai ser o ano que vem, sabe que tem perdas importantes, então ele resiste em vender. A gente nota que os negócios que saem no mercado físico brasileiro são de produtores que precisam fazer caixa, precisam de dinheiro para tocar o dia a dia da propriedade, a vida deles, e eles vão vendendo aos poucos. Saem, né, um pouco de negócios todos os dias, mas são poucos por causa disso. Não dá para se ter uma ideia exata dos estragos do frio de julho, tem mais uma frente para subir, que deve ser bem mais fraco, e também você tem que enfrentar em Nova York o dia a dia dos especuladores, dos operadores que só olham para o curto prazo. E eles não veem notícia nenhuma mais forte, estão derrubando um pouco as cotações. Mas em reais o mercado continua o mesmo. Café arábica de boa qualidade começa aí R$1.000 e vai até 1.150 quando é um cereja descascado, bastante bem preparado. Nesses preços aparecem vendedores. Abaixo disso não existe vendedor para café arábica de qualidade. O mercado de Colinon também está muito forte, há muita demanda no mercado interno das torrefações por esses cafés, para completar aquilo que eles não conseguem comprar de arábica, então o mercado é firme, mas estabilizado no momento. Carvalhais, vou aproveitar aqui, tem um telespectador aqui do Agricultura BR, escreveu aqui nas minhas mídias sociais, o Sérgio Botelho, participando do programa, ele comenta o seguinte, ele faz a seguinte pergunta: por que o mercado ainda reluta em afirmar
que a quebra da safra para 22 por conta das secas e posteriormente geadas, elas podem chegar a uma ordem de 12 até 15 milhões de sacas. Aqui é o entendimento do Sérgio Botelho. Você acredita, Carvalhais, que é muito difícil falar em sacas e do que vai se perder, mas você acredita que o mercado pode vir a assumir uma posição como essa? Isso, se vier a ocorrer, não demoraria muito? É muito difícil de hoje, com tantas variáveis no mercado de café, na economia brasileira e mundial, com a Covid avançando e às vezes recuando, a vacinação, de você ter uma ideia do que vai acontecer. Mas os números quanto à quebra brasileira, da safra brasileira para o ano que vem, que seria um ano de safra alta, variam muito, né? E os discursos variam muito de acordo com o interesse de quem está falando também. A gente ouve falar aí desde quebra de 6, 8 milhões de sacas até esse número que você falou, 12 a 15. Não dá para ter certeza, ninguém tem. O Brasil é um país continental, não é possível. Os próprios agrônomos especializados em café querem esperar até setembro para ter uma ideia melhor do que aconteceu. Nós não sabemos quando virão as chuvas, termina esse período de seca, tem algumas chuvas previstas, mas são pequenas, e pequenas chuvas atrapalham, podem detonar uma florada que depois não tem a água para vingar. A situação toda é muito incerta, do clima, tanto no Brasil como nos outros países produtores de café. É difícil saber o que vai acontecer e os compradores, os torrefações lá fora do Brasil estão muito assustados com a situação. Eles, apesar de ser mais ou menos claro que quando acontecesse um problema climático como esse, aconteceria isso, por nós não termos estoques para abastecer quando acaba a safra, ou seja, quando tem algum problema climático, eles estão assustados. Eles não esperavam que fosse acontecer 2 eventos como esse, 2 secas e 3 ondas de frio muito fortes. Carvalhais, também aqui outra participação de telespectador, Newton Nardelli. Ele pergunta o seguinte, que quando as quebras ocorrem sobre a safra de milho, soja ou outra cultura, a percepção é muito rápida no mercado. Para o café, ela ainda está distante. Você acredita, Carvalhais, que... Esse é um comentário, né, do Nardelli aqui, do telespectador. Para o produtor de café, seguramente está um pouco mais indignado com o cenário. Nesse aspecto, em relação aos dados que se tem, realmente, quando as lavouras de grãos, né, milho, soja, oleaginosas, ela é mais fácil mesmo, até por satélite, fazer essa identificação de perdas do que uma cultura como o café, né? Tecnicamente, seria esse o pensamento? Exatamente. Primeiro que o café é uma cultura permanente, né? Ou seja, não é quando tem um estrago como esse de agora, fica difícil saber exatamente o que vai acontecer com a safra seguinte. Depois ele é muito espalhado pelo Brasil. E por fim, no caso desses grãos, você quando tem um problema climático, você sabe que alguns meses depois vão replantar novamente e a reposição pode ser mais ou menos rápida. São problemas sempre imediatos. No café, uma crise como essa de agora, eu não consigo enxergar uma regularização da oferta de café no mundo antes de 2, 3 anos, se o clima ajudar, sabe? E depois, como é um mercado muito antigo, você tem que lembrar que a Bolsa de Nova York opera desde o final do século XIX. Há uma tradição no modo de pensar, tudo que faz isso ser diferente. Realmente as respostas, tanto para cima como para baixo, no mercado de soja, no mercado de trigo, no mercado de milho, é muito mais rápido, justamente por causa disso. São 2 safras por ano, não é? Isso muda tudo. O café é uma safra por ano e quando queima, você repor o cafezal que queimou leva muito mais tempo. Também, como uma parte do cafezal fica inteiro, fica difícil de saber exatamente o que vai ser a próxima safra. Eduardo, o cafeicultor ele tem entendido que ele tem um produto que é raro e deve ficar mais raro ainda, pensando principalmente nos estoques norte-americanos e europeus que são baixos e o Brasil não ter esse tipo de estoque, de reserva. Como que o cafeicultor ele pode se proteger neste momento? Como que seria a maneira ideal de se negociar o café que se tem? Olha, primeiro que aquilo que eu falo sempre, que ninguém tem bola de cristal e fica difícil saber exatamente o que vai acontecer. São muitas variáveis, saber a resultante dessas variáveis todas é impossível, né? O melhor jeito do cafeicultor se defender, aqueles cafeicultores que têm café há muito tempo fazem isso, é vender a safra aos poucos. Você tem um pico, você tem uma semana melhor de mercado, você vê que à frente você vai precisar de dinheiro,
você já vende algum café, e picando as suas vendas ao longo do ano safra todo. É o melhor jeito de você, na média, ter um bom resultado. Você não pode querer perseguir o pico de mercado, não costuma dar certo. Você normalmente percebe que o pico foi na semana passada, né? Então, e aí fica esperando o próximo pico e muitas vezes perde. Agora, o mercado tende a ser firme durante esse ano do safra e o próximo também. Com muitas altas e baixas, com muita variação, há muita especulação, há muita gente interessada em curto prazo. O operador de bolsa quer saber quanto que ele vai ganhar hoje, quanto que ele vai ganhar até a semana que vem. Né? Ele não torra café, ele não planta café, ele não pensa a médio e longo prazo. E isso perturba muito, principalmente o produtor de café, que tem que olhar 2, 3, 4 anos à frente, ver se planta, se não planta, como ele cuida do cafezal dele, qual é a melhor hora de vender. Mas não existe a hora ideal. Ele vai ter que usar o feeling dele, principalmente retalhar a venda deles ao longo do ano safra. Tá certo, Eduardo. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR e desejar um ótimo final de semana. Um bom final de semana para vocês também. Obrigado, um grande abraço a você. Eu conversei com o Eduardo Carvalhais sobre o mercado do café arábica. Por aqui, o Agricultura BR fala agora a respeito de como que vem o mercado futuro do café, negociações na Bolsa de Nova York. Nós temos Nova York com alguma alta neste momento, de 0,7 pontos até 0,85 pontos. Setembro vindo a $1,78 mais 95 a libra peso. Dezembro, $1,82 mais 15 a libra peso. Março, $1,84 mais 85 por libra peso. E maio, $1,85 mais 85 a libra peso. São os negócios que eu destaco agora com café arábica na Bolsa de Nova York. E olha, a cooperativa Cochupé, considerada a maior exportadora de café do mundo, divulgou dados da sua colheita, mostrando como é que vem os estágios pelas regiões de áreas de produção no qual a cooperativa atende. Veja só que os dados da cooperativa apontam para uma colheita de 79,33% no momento entre os seus cooperados. A região de São Paulo chegou a 76% das áreas colhidas. O sul de Minas, 81,3%. Já o Cerrado Mineiro chegou a 65,5%, de acordo com os dados que foram divulgados pela Cochupé em relação ao trabalho de campo feito por seus cooperados. É o que o Agricultura BR destaca para você. E destaca também o mercado futuro do café robusta na Bolsa de Londres. Nós temos alta recuperação aqui para Londres. Veja só que setembro vem com $1.863 a tonelada, alta de 1,08%. Novembro, $1.882 a tonelada. Janeiro, $1.873 a tonelada. E março, $1.863 a tonelada. As elevações estão na casa de 1% para o café robusta, referência para o Conilon aqui no Brasil. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a cultura do trigo e você vai saber também como que a energia solar fotovoltaica pode trazer ótimos benefícios e reduzir custos aí na sua propriedade rural. Antes de ir para o intervalo, eu convido você a conhecer uma tecnologia que garante uma limpeza diária, fazendo com que aquilo que está ali dentro das suas áreas de produção tenha aquela circunstância que faça com que se movimente com o solo, enriquecendo ele. É o que você confere e daqui a pouco estamos de volta. E as regiões noroeste e das Missões no Rio Grande do Sul podem puxar a produtividade do trigo para baixo no estado por conta da falta de chuvas. É o que você vai conferir agora na reportagem.
As expectativas para a safra de trigo aqui no Rio Grande do Sul são boas e a área passou de 1 milhão de hectares este ano. Segundo dados da Farsul, a produção deve ser acima de 3.300 quilos por hectare. Mas, apesar do cenário positivo, em 2 regiões o trigo não está se desenvolvendo como o esperado. O fator limitante é o clima. Nas Missões e Noroeste, a falta de chuva está limitando o potencial produtivo da cultura. Esse ano está se caracterizando por baixo volume de chuva, principalmente no mês de julho e agora o período do mês de agosto, né? Nesses últimos 45 dias, no município, nós registramos 25 milímetros apenas. E na série histórica que a gente tem, que é desde 1957, nós não temos registro de uma falta tão grande de umidade como estamos passando nesse momento. Alguns produtores não conseguiram fazer a aplicação de nitrogênio por falta de umidade e as previsões não são animadoras para o período de floração, momento que a planta mais precisa de água. Então a falta dessa adubação nesse momento ela é irreversível. Mesmo o agricultor fazendo aplicações daqui para frente não vai ter uma recuperação mais do desenvolvimento do tamanho da espiga por falta dessa adubação. A geada do mês passado agravou a situação e o monitoramento das lavouras a partir de agora começa a ser com mais intensidade em formato de alerta nestas regiões pelos técnicos. As geadas elas prejudicaram muito assim porque quando a gente tem esse problema da geada há uma retirada de umidade do solo também e nesse momento que não teve chuvas nós já vínhamos com baixo quantidade de umidade no solo, mais essa extração caracterizada pela geada, né, ela acarretou bastante problema. Algumas cultivares de trigo tiveram danos também, cultivares que não são tão resistentes ao frio, apresentaram danos na estrutura e esses danos também eles são irreversíveis no momento. Então, nós temos uma previsão inicial aí de 3.600 kg por hectare do trigo, né, em cima da tecnologia de produção que os agricultores investiram esse ano. E certamente esse potencial nós não vamos atingir por falta desses tratos culturais aí que foram impossíveis de fazer no momento. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. E falamos agora a respeito da energia solar, das placas fotovoltaicas e como que elas podem trazer benefícios para o produtor rural, principalmente em redução de custos com energia elétrica. A reportagem é de Valdir Pacheco. A energia solar no meio rural permite ao produtor ficar livre da dependência de fontes não renováveis, como é o caso do grupo Valdocir Rovares, em Nova Ubiratã, no Médio Norte de Mato Grosso, que está instalando em uma algodoeira na entrada da cidade, onde será beneficiada toda a sua produção de algodão. Tem hoje 3.445 painéis de 395 kW. Que vai totalizar isso daí uma produção de 1.855.000 kW ano, dando uma média aí em torno de 155.000 kW mês. Então isso daí vai gerar uma energia equivalente aí para se tocar o empreendimento da algodoeira durante o ano. Na sequência, o Grupo GVR, pensando já no avanço tecnológico de sua produção, ele já vai passar a segunda usina dentro da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com o confinamento de gado, onde vai ser feito um aproveitamento de área, né, e uma integração entre a energia solar e o confinamento de boi. Uma outra vantagem da energia fotovoltaica é a rapidez na instalação dos painéis. Numa fazenda em Sorriso, acompanhamos a montagem dos painéis em tempo recorde. Uma obra de 10 mesas, com 102 metros,
de comprimento. Vai totalizar 2.896 placas, gerando 1 mega de energia. Do início da fundação até a conclusão total dela, em torno de 25 dias trabalhado. São 12 pessoas. Da capital nacional do agronegócio, Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Argeu, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu gostaria de perguntar para você, primeiramente, como que vem esses avanços do melhoramento genético para bovinos aqui no Brasil, que é a sua área de atuação, é o que você trabalha todos os dias. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde ao amigo que está nos acompanhando. Nós vivemos um momento espetacular em termos de seleção. Se você pegar as fazendas de ponta do melhoramento genético, elas atuam numa velocidade nesse momento que nunca houve em termos de melhoramento genético. Inclusive, quando a gente compara as melhores fazendas brasileiras de seleção, principalmente da raça Nelore, com as melhores fazendas do mundo, você vai encontrar aqui a uma velocidade igual ou superior ao que se pratica no mundo em termos de ganho genético. Então, essa é a boa notícia que a gente tem para trazer para os nossos produtores, que a seleção, principalmente da raça Nelore, está numa velocidade espetacular, ou seja, o Nelore nos próximos 5, 10 anos avança muito mais do que avançou nos 200 anos que sucedem, né? Então, todas as tecnologias estão disponíveis e as nossas melhores fazendas têm feito uso intensivo dessa tecnologia. E quando você fala a respeito desses avanços, né, o que você fez uma comparação de tempo, né, o que tem de avanço desde quando você tem o melhoramento genético empregado para o que se tinha anteriormente. E nesse cenário, o touro avaliado, ele é capaz de levar para uma propriedade rural um resultado, uma evolução para o rebanho muito grande. Quando você usa esse reprodutor, por exemplo, para a cobertura das fêmeas, é o que faz ou que leva essa evolução. Como é que você define essa questão de evolução, considerando a importância do touro avaliado, Argeu? O pecuarista comercial, né, o cara que faz o gado comercial, ele tem a parte mais fácil do programa, ou seja, basta ele comprar um touro de um bom fornecedor, que todo o trabalho de melhoramento genético, de qualidade de carne, precocidade sexual, habilidade materna, ganho de peso, fertilidade, eficiência alimentar, todas as características econômicas vão num pacote para ele, ou via touro ou via sêmen. Basta ele escolher o touro certo para comprar. Agora, a nossa realidade ainda preocupa. Por quê? 80% dos touros que nós vendemos no Brasil, ou não são avaliados, ou pior ainda, são avaliados negativamente, né? Então, o pecuarista ele tem que estar atento a isso, porque os custos de produção, eles aumentam, os impostos, né, o preço da arroba, a gente não consegue mexer nisso para ele. Aonde a gente consegue mexer é na produtividade do rebanho. E aí a gente ainda tem um cenário que a pecuária precisa mudar urgentemente, que é o uso de touros sem avaliação genética ou até o uso de touros avaliados negativamente. E quando a gente compara com as outras atividades, se você pegar eucalipto, aqui no Mato Grosso, onde nós estamos, tem um boom de eucalipto, os caras estão plantando eucalipto muito diferente da década de 70. Na década de 70 se iniciou a plantar o eucalipto aqui, se derrubava o cerrado e plantava eucalipto sem nenhuma tecnologia. O plantio de eucalipto hoje é feito de clones, com gel, com adubo, com uma série de tecnologias. 3 vezes mais produtividade, no caso do eucalipto, sai de 15 quilos por metro cúbico para 45. Exatamente. Quando você vai lá na Bahia, porque o que a gente vê às vezes nas reportagens? É o produtor lá no meio da floresta, cortando a vassoura de bruxa. Aí você vai lá e vê os agricultores profissionais de cacau, os caras estão trabalhando com clone, com adubação, com espaçamento reduzido. Quando a gente olha suínos e aves, são compostos que nem nome esses compostos têm marcas, tipo marcas comerciais.
Quando você vai na agricultura, hoje é altamente tecnificada. Mesmo assim, quando não chove, ainda o produtor tem dificuldade. O que é o nosso desafio? Tecnificar a pecuária, né? A gente, lamentavelmente, Fabiano, é a única atividade que discute qualidade de semente. E o produtor comercial não pode ser vítima das pessoas que insistem em não medir, né? Então se constrói um monte de discursos que não se sustenta, combatendo a produtividade, né? E o produtor comercial tem a obrigação de defender o patrimônio dele e não usar touros que não têm avaliação genética. Ageu, você usou um número agora, você citou um número que eu fiquei particularmente assustado. 80% de touros hoje usados no Brasil não são avaliados ou têm avaliações ruins, avaliações negativas. Porque quando você pega e compra os reprodutores para colocar nas fêmeas para gerar esse gado comercial, você ali pode ter um resultado melhor de produtividade, que vai surtir efeito por 3 anos, 4 anos, ou você pode colocar um prejuízo que vai demorar pelo menos 5 anos para arrumar. Exatamente, e o produtor comercial não pode pagar essa conta. Hoje ele está pagando, né? Porque lógico que o vendedor, ele é articulado, ele é habilidoso, ele tem argumentos. Agora, o produtor não pode abrir mão de 40, 50 quilos de peso de desmama, né? Depois ele vai vender o bezerrinho, isso aí dá 500, 600 reais a menos por bezerro. Ele não pode abrir mão dessa conta, né? Em função de que o seu vendedor de touro diz que daquela forma que é o correto a seleção. A seleção de produtividade não foi inventada pelo Brasil, é adotada pelo mundo inteiro, basta ele ficar atento. Existem muitas propriedades trabalhando direitinho, graças a Deus, e ele tem que buscar uma propriedade dessa para fazer aquisição de genética, né? Esse número de 80% de animais sem avaliação, ou pior ainda, avaliados negativamente, isso preocupa muito e nós precisamos avançar nisso e trabalhar com animais produtivos. Ageu, eu imagino que o produtor rural pecuarista, quando faz a aquisição de um touro ruim, eu vou falar um touro ruim, é um touro não avaliado, um touro com avaliação negativa, em contrapartida de não ter feito a aquisição de um touro avaliado, é porque ele viu alguma vantagem financeira nessa aquisição, eu imagino que seja um caminho mais ou menos por aí. É possível mensurar o prejuízo que ele tem em rebanho na escolha por um animal não avaliado, ou avaliado ruim, em relação a um animal ou animais avaliados, independente do nível de avaliação que ele tem, dependendo do programa de melhoramento genético, vai de 0,1 até 10 e todos eles vão trazer bons resultados? Exatamente. Por que tem essa discussão, Fabiano? Essa pergunta sua é fantástica. Porque 11% das fazendas brasileiras têm balança, 90% não tem. Ou seja, o cara não mensura o que ele está produzindo. Esses touros dão bezerros aí no mínimo, nós estamos falando no mínimo de 40 quilos menos. Só que o cara não consegue medir porque ele não tem balança, ele não ajusta o peso da desmama. Tá, 40 quilos, né, a preço de 15 reais são 600 reais. Se o touro deixar 30 bezerros por ano ele tem um prejuízo de 15, 18 mil reais. Às vezes ele economiza mil ou 2.000 para comprar um touro, né? Acho que está fazendo um grande negócio. Tem pessoas que eu conheço, olha, comprei uns touros hiper barato e economiza 1.000 na compra do touro e 18 mil na receita anual desse touro. E sem contar que esse touro fica lá 5, 6, 7 anos trabalhando. Então a gente tem obrigação nesse momento. Então né? Pode multiplicar, eu falei 5 anos para identificar e tirar, né, a progênie desse touro ruim. Então pode colocar muito mais tempo nessa conta. Né? Exatamente. Então a conta é muito grave, né? E aí a pessoa fala assim, a pecuária não dá dinheiro. Mas a gente erra em condições de, por exemplo, comprar maus indivíduos como reprodutor, né? E cabe a gente, e essa é a nossa função, orientar as pessoas para que comprem corretamente sua genética. Do outro lado, é animador, você vê aí nas mídias sociais, gente falando em todo o Brasil, estou desmamando bezerros de 300 quilos. Isso era impensável 20 anos atrás. Ou seja, a genética está disponível para produzir bezerros pesados, para produzir bois de boa qualidade. O que a gente precisa insistir, bater e falar muitas vezes é orientar o nosso produtor comercial para que ele compre a genética correta.
eu vou fazer aqui, eu vou trazer uma lembrança, Argel Silveira, do professor Marcos Fava Neves. Ele participa aqui quase que diariamente conosco e ele sempre fala o seguinte, que esse momento do produtor rural, seja agricultor, seja pecuarista, no qual ele tem um lastro financeiro um pouco melhor, que conseguiu ter um ganho um pouco melhorado neste momento, é o momento dele ficar melhor e não maior. E ficar melhor significa, de repente, investir na balança e principalmente na aquisição de reprodutores, né? No caso do pecuarista, reprodutores de melhor qualidade. Aqui só para lembrar que o Canal do Boi faz eventos regulares e as condições de pagamento existem, elas existem exatamente para facilitar para que esses touros cheguem no Brasil inteiro. Exatamente, essa é a nossa função. Acho que programas como esse ajudam a orientar os nossos produtores, né? Mas esse cenário de comprar touro, a gente discute qualidade de semente, Fabiano. Tem produtores que vêm aí e alegam coisas que nenhum lugar do mundo defende, né? Nem nos Estados Unidos, nem na Austrália, nenhum lugar do mundo, nenhuma universidade, nenhum centro de pesquisa defende, alegando que aqueles princípios defendidos por ele garantem produtividade, quando isso não tem constatação técnica em lugar nenhum. Então, nosso desafio agora é que o produtor comercial não tem que pagar a conta da vaidade de ninguém. Quem é reativo, que não quer usar a tecnologia para selecionar e produzir genética de qualidade, é um direito dele, é o patrimônio dele. Agora, nós não temos que comprar os touros desse selecionador e usar no nosso rebanho e arcar com prejuízo. Tá certo, Argel. Agora, para encerrar aqui o nosso assunto aqui no Agricultura BR, eu gostaria de falar contigo um pouco a respeito da avaliação genômica e como que isso trouxe para os programas de melhoramento genético de bovinos de corte resultados que são impressionantes e principalmente que conseguem ser mensuráveis, que é o fator mais importante que tem para se ter esses resultados hoje que o Brasil consegue fazer todos os anos. Futuro passa pela genômica, tá? Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, na raça holandesa, são 3,3 milhões de animais genotipados. O que o produtor americano faz hoje? Ele pega o bezerrinho holandês recém-nascido, faz a genômica e, dependendo do resultado da genômica, esses animais estão indo para a central de coleta com 4, 5 meses de idade. E os americanos estão usando esses touros em larga escala. Tem alguns casos que a mãe do touro ainda nem produziu leite. E o touro é utilizado pelo resultado da genômica em larga escala na pecuária americana. Tal a confiança que eles têm. Os produtores coletam embriões, fazem genômica dos embriões e aqueles embriões que não têm boa genética são descartados. Então esse é o futuro. O que a gente agrega aqui no Brasil, né? Quando eu vendo um touro de 20 meses, 22 meses, avaliado no sistema tradicional, eu tenho mais ou menos 25% de acurácia. O que é acurácia? Certeza, né? Então, se eu vendo um touro e anuncio aqui, olha, esse touro tem 20 quilos de peso sobre ano. Numa avaliação convencional, eu tenho aí, no índice final, mais ou menos 25% de certeza, ou seja, eu tenho, nesse caso, 75% de chance desse índice mudar, ou para pior ou para melhor, mas pode mudar. Quando eu acrescento a genômica, que é o estudo do DNA, eu aumento essa certeza para 70%. Ou seja, quando eu compro um tourinho com genômica, tá? E equivale a eu estar comprando um tourinho de 20 meses que eu já avaliei 20, 30 filhos desse touro. É isso que a genômica faz, aumenta a certeza do resultado em animais jovens. E o produtor comercial, o que ele precisa fazer? De pegar o seu fornecedor e exigir uma DEP genômica, né? É só isso que ele precisa fazer. Falou, olha, na minha próxima aquisição eu quero touros com DEPs genômicas, porque isso melhora muito a certeza dos resultados dele. Ah, e aquele produtor que é resistente, que não quer fazer. Bom, aí ele procure um outro, né? Tem muita gente hoje trabalhando para produzir animal com DEPs genômicas. Tá certo, Argel Silveira, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Sempre uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios. Obrigado, Fabiano. Prazer estar aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa tarde a todos.
Essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, primeira edição às 5h30 da manhã, segunda edição 12h10. Semana que vem, terceira edição também voltando e estaremos todas elas no canal do Boi. A todos um grande abraço, bom final de semana e até lá!